No final do século XVIII, início do século XIX, uma série de liberais passaram... Na realidade, essa história começa um pouquinho antes, mas no final do XVIII nós temos a Revolução Francesa. A gente vai ver o início dessa discussão lá nas cartas que são enviadas ao rei João Sem Terra, ainda no século XIV, na Inglaterra. Mas, enfim, vamos pegar ali quando essa discussão amadurece, né? Que é efetivamente na Revolução Inglesa do século XVII e na Revolução Francesa do século XVIII, esses liberais perceberam que, muito bem, nós conseguimos centralizar o poder, mas esse poder ficou a cargo e à cabeça de reis. Nós precisamos, portanto, criar uma maior segurança e uma maior previsibilidade do uso desse poder, o que ficou convencionado como leis e como um corpo de constituição. Então, o que é a Constituição? Essa instituição que nós chamamos de Constituição. A Constituição é um pacto histórico entre nós e as gerações que nos antecederam e entre nós e as gerações que vão nos suceder. Perceba, a Constituição não é a expressão da vontade presente. Então, nós nos organizamos agora e decidimos que o Estado brasileiro vai ser assim. Não, a Constituição é um pacto histórico. E por que eu quero... É importante colocar isso, porque nos permite uma previsibilidade, não apenas no espaço geográfico, mas uma previsibilidade dentro das relações de tempo. Nós podemos explicar para as pessoas o que é punível, o que não é punível, o que é crime, o que deixa de ser crime, como é que essas coisas funcionam a partir desse pacto constitucional. Por isso que vários países, por exemplo, só aceitam alterar as suas constituições se essas alterações forem votadas e mantidas por 2 legislações consecutivas. Né? Então, se não me engano, alguns países europeus, se não me engano, a Holanda é assim, a Bélgica, você, numa legislatura, vamos supor aí de 5 anos, você propõe uma alteração constitucional, os parlamentares todos ali votam e aprovam, maravilha, mas essa alteração só vai entrar e só vai realmente fazer parte do corpus jurídico daquele país, se na próxima legislatura ela for votada de novo positivamente. Ou seja, demonstrando esse caráter de pacto histórico que nós precisamos ter. No Brasil, há muito tempo nós temos esse caráter sendo aviltado, ou seja, propostas de emenda constitucional surgem a todo momento, de tal sorte que a nossa Constituição hoje é um penduricalho, onde cada um que vai lá coloca o que quer e o que não quer. E antes eram só os parlamentares que podiam fazer isso. Aqueles que o Montesquieu, né, lá no espírito das leis, decretou que seriam o poder que tinha a função de pensar as leis, de criar as leis. Né? Mas vários juristas da atualidade, incluindo aí alguns brasileiros bem notáveis, como o professor Pedro Serrano e tal, nos mostram que, além dessas transformações hoje em dia serem propostas pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, portanto, elas também acontecem mais frequentemente, de uma forma mais evidente, mais frequentemente em número, inclusive, organizadas pelo próprio Poder Judiciário. E aí nós temos o STF sendo chamado, portanto, de poder desconstituinte, porque, veja, no caso específico do Lula, o STF, de repente, resolveu dizer que na Constituição brasileira não está escrito o que está escrito. A Constituição vem bem grande, dizendo que uma pessoa só poderá ser presa depois do trânsito em julgado de sentença criminal condenatória que não tenha mais nenhum recurso. Portanto, o trânsito em julgado já é isso, não tem nenhuma instância recursal. Isso está bem escrito na nossa Constituição. Pois o STF, em 2017 e 2018, resolveu ler a Constituição e dizer que não estava escrito isso. Que a prisão em segunda instância não era absoluta e que, portanto, Luiz Inácio Lula da Silva poderia ser preso. No dia seguinte, Sérgio Moro expediu o mandato de prisão e nós sabemos como a coisa aconteceu. Por que eu quero que a gente comece a pensar nisso? Porque, veja, a Constituição não é mais uma instituição no Brasil, se é que um dia foi. No sentido de que não é capaz de nos oferecer qualquer tipo de previsibilidade, nem no sentido geográfico e nem no sentido do tempo. E se a Constituição, que é a lei maior, que é a coluna vertebral da expectativa de um Estado, né, não pode funcionar dessa forma, as outras que são menores em
outras leis e outros tipos de instituição que nós temos de controle que são menores em magnitude e em capacidade também não podem. E tudo isso chancelado pelo STF. Porque, veja, esses comportamentos foram votados. Nós acompanhamos, e vocês devem ter acompanhado todas essas votações no STF.